Quer aprender a como fazer um produto para você vender mais no seu ateliê e vender sempre? Então, o passo a passo de hoje é para você. Já fica aqui comigo nessa aula até o final, porque eu vou dar super dicas para você e vou ensinar todo o passo a passo de como você vai fazer esse porta-caderneta ou então porta-documentos para você vender aí no seu ateliê. A ideia aqui dessa aula é que você possa produzir esse porta-documentos para esse tipo aqui, ó, de cartão de saúde, que é aquele cartão de saúde tradicional. Muito provavelmente é esse que você tem aí seu, se você tem aí mais de uns 30 anos, não sei, eu acho que até menos, tá? O meu cartão de saúde é um cartão de saúde como esse daqui, eu vou colocar a nossa capa de caderneta aqui para vocês observarem. E por um tempo, o governo, não sei se de todos os estados, mas pelo menos aqui do estado de São Paulo, eles começaram a entregar a caderneta de saúde. Então aqui é o cartão de vacinas da criança. E a caderneta é um livrinho que é explicativo, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês na tela. Mas eu acho que isso tem um custo maior, né? E aí parou de entregar. Hoje tem até pessoas que fazem papelaria que vendem um modelo ali parecido, mas no geral é esse modelo que eles estão entregando na rede pública de saúde, que é dessa forma. E aí eu decidi fazer aqui com vocês esse modelo de capa de caderneta. Por quê? Porque é um modelo que é mais rápido de você produzir, te dá mais produtividade, logo se você faz mais peças, você vende mais. Criar um modelo que seja bonito, escolher uma matriz legal, fazer aqui detalhes que dê um diferencial, um acabamento perfeito do viés e também é uma peça compacta. Por quê? A ideia aqui é só ter 2 bolsinhos mesmo, para ser prática de produzir, para ser até uma segunda opção, uma segunda linha de ter um produto mais em conta. E aí, claro, para poder fazer todo o nosso passo a passo, eu estou utilizando o viés da Cinderela. O viés que eu escolhi para esse passo a passo é o viés de algodão. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e o passo a passo de hoje é junto com a Cinderela Fitas e Viés. Então, se você quer aprender a como deixar o seu viés perfeito, vem comigo que essa aula foi feita para você. Então, para o passo a passo de hoje, a gente vai aprender a como fazer uma capa de caderneta para utilizar esse modelo de caderneta aqui, que é aquele modelo de caderneta de saúde mais simples, que é entregue na rede pública. Ele é assim, aberto, eu vou até falar aqui as medidas para vocês. Ó, ele tem 29 centímetros e meio por 21 centímetros. E dobradinho, ele vai ficar na medida de 10 centímetros por 21 centímetros, tá? Esse daqui é uma forma de você fazer um modelo de capa de caderneta slim. Então, o que a gente vai precisar? Para o nosso barrado, a gente vai utilizar uma tira de viés. Esse quadrado aqui que eu tô fazendo na nossa peça, eu cortei ele com 25 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. E aí, eu estruturei esse tecido, eu tô utilizando o linho em uma manta R2, e eu estou utilizando o linho também para o forro. E aí eu vou precisar da medida do viés de 25 centímetros. Esse viés que eu estou utilizando aqui é o viés de algodão de 25 milímetros, conhecido como viés largo. Vou utilizar também um pedacinho de fita vivo. Esse daqui é aquele vivo de pijama que eu utilizo, eu adoro esse aviamento. Uma rendinha, estou utilizando essa daqui da cor areia para combinar na composição de tecido. E uma faixa de tecido de 5 centímetros. Como que eu criei aqui essa composição? Usando retalhos que eu tenho aqui, tá? Poderia fazer um barrado inteiro, mas daí eu cortei um debrum para uma toalha, sobrou essa parte, pensei, posso utilizar na capa de caderneta. E aí a composição vai ser a rendinha. Para não cortar um outro tecido, falei, vou usar o viés mesmo. E aqui entrei com o vivo bege para trazer a composição com o meu bordado de ursinho para combinar. Para a parte interna, nós vamos fazer 2 bolsinhos. Um modelo simples mesmo, para você até ter como um produto de entrada, mas em conta aí no seu ateliê. Então, estou utilizando também um retalho aqui de plástico translúcido. Esse daqui é a gramatura 30 e de tela vôlei, tá? Um material telado. Pode ser também o plástico dos 2 lados. E para o acabamento final da peça, a gente vai utilizar o viés também e vou utilizar o viés no momento de fazer os bolsinhos também. Então, vamos começar aqui fazendo essa etapa da capa de caderneta, a parte externa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer,
eu vou costurar bem na beiradinha, posiciono o meu tecido aqui, bem na beiradinha, na parte aqui inferior do meu tecido. Agora eu vou aplicar a rendinha na parte superior e eu vou fazer uma costura bem na beiradinha. Essa costura aqui eu vou fazer uma costura de segurança, aí eu vou trazer a rendinha um pouquinho mais abaixo aqui, ó, do meu tecido. Prontinho, rendinha aplicada. Agora eu vou colocar o meu viés de algodão. Eu faço ele assim, ó, só como uma linha reta, vou seguindo aqui o desenho da minha renda e vou costurar. Viés costurado. Agora é o momento de eu embutir aqui o meu vivo. E agora eu vou trocar o meu calcador, vou utilizar o calcador de zíper ou então o calcador de vivo, para você, se você preferir, para poder passar esse acabamento bem aqui no cantinho. Se você não tiver esse material, que é a fita vivo de pijama, aqui no canal já tem um passo a passo, eu vou estar colocando o card para vocês em algum lugar dessa tela, onde eu ensino para vocês a como fazer o vivo utilizando o viés também da Cinderela. Então, você pode fazer essa etapa de utilizar o vivo para poder compor aí nos seus tecidos. Então, essa etapa aqui já está finalizada. Olha como que ficou lindo esse barrado aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora aqui eu vou com um cone de linha, que eu sempre também padronizo aqui no meu ateliê, esse cone de linha de 4.000 metros. Eu chego aqui, ó, bem na beiradinha e eu vou arredondar. Eu gosto sempre de arredondar as peças, porque eu acho que traz mais delicadeza nas peças do enxoval de bebê. E para quem é iniciante na costura, é mais fácil também você costurar o acabamento do viés quando está em curva, caso você ainda não tenha muita habilidade em fazer o cantinho mitrado. Mas aqui também no canal tem passo a passo, onde eu ensino para você como fazer o canto mitrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Só que, antes de passar essa costurinha, eu já posso colocar o meu forro. E aí, eu passo essa costurinha rebatendo todo mundo. Mas eu quero fazer, antes disso, um detalhe bem interessante que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pontinho decorativo bem no meio aqui do meu viés. Então, relembrando as minhas origens do início de quando eu comecei a costurar. Eu sempre amei ponto decorativo, eu utilizo ainda ele no ateliê, mas hoje com menos frequência. Então, essa é uma dica pra você que de repente está aí com a máquina doméstica, está sonhando com uma máquina industrial. Eu sempre falo para as minhas alunas, tudo que a máquina industrial faz, a máquina doméstica consegue fazer, mas nem tudo que a máquina doméstica faz, a industrial consegue fazer. Então, use e abuse dos pontinhos decorativos que você tem aí na sua máquina de costura doméstica, porque isso pode ser um diferencial para o seu trabalho. A minha máquina doméstica aqui é uma Janome DM7200, vou deixar as informações aqui abaixo do vídeo. E aí, eu vou utilizar no modo 2, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o pontinho decorativo de número 31, tá? Então, eu já acertei ele aqui, aquela dica, bobina sempre cheia. Eu vou deixar ele bem no meio aqui do meu viés e vou começar a fazer o pontinho. E observem aqui como que fica charmoso esse ponto decorativo na nossa peça. Então, traz um detalhe diferente para o resultado final da peça. Agora, eu vou colocar o forro da minha peça.
Vou colocar aqui em cima e vou passar uma costura bem na beiradinha em toda a minha volta. Nosso forro já está costurado, então agora eu vou refilar em toda a minha volta. E aí, pessoal, a costura que eu fiz foi para dentro do meu risco, tá? Então, eu costuro aqui em torno de 3 milímetros para dentro do meu risco. Então, aqui a nossa peça está pronta, eu vou reservá-la aqui na lateral. E agora, a gente vai costurar os nossos bolsos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar aqui uma tira de viés, um pouquinho maior que a minha peça. E eu vou começar a dobrar ela ao meio e ir vincando, fazendo aqui essa marcação para facilitar na hora de costurar. Agora eu vou colocar a minha peça aqui nesse viés e eu vou abraçar a minha peça e eu vou costurar. Feito de um lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que daí, desse lado de cá, eu vou incluir a minha etiqueta. Ó, dobra a minha etiqueta e eu vou incluir aqui. Prontinho. Agora aqui, ó, que eu tenho as minhas duas partes prontas, eu vou alinhar elas e aí eu dobro aqui a minha peça, ó. A minha peça, na hora que eu dobro, ela fica aqui com 12 centímetros e meio. Eu preciso deixar uma diferença aqui. Então, eu vou cortar aqui os meus dois bolsinhos com a medida de 11 centímetros cada um, tá? Daqui da borda para dentro, eu deixo ele refilado com 11 centímetros. Bolsos prontos, agora é o momento de eu montar. Eu vou virar aqui a minha peça, eu vou alinhar aqui o meu bolsinho, corto aqui o excesso, porque como eu peguei retalho, eu deixei eles maiores mesmo. Ó. Então, gente, essa parte dos bolsinhos de dentro, você pode fazer com material que você tiver aí no seu ateliê. Pode ser o tecido, aí o tecido eu indico você cortar o quê? Como aqui a gente fez com 11 centímetros e a altura dele está, deixa eu só confirmar para eu não falar para vocês errado, né? Está com 24 centímetros, então como que eu cortaria aqui? Eu cortaria 22 centímetros, tá? Por 24, e aí dobra no meio para ele ficar duplo, mais grossinho, e aí ia ficar 11 por 24. Agora, eu vou costurar o meu bolsinho aqui. Então, eu inicio nesse, costurando aqui toda a volta, e depois eu já costuro esse aqui ao lado. Quando nós utilizamos materiais plásticos, eles têm a tendência a escorregar. Eu indico para vocês utilizarem os clips para prender aqui a peça, pode colocar até mais clips aqui. E toma cuidado quando vocês estiverem utilizando materiais como esse daqui, que eu estou utilizando a tela vôlei, o filó, tem outros tipos de rendinha, de telas. Eles têm uma tendência, se você puxar, os meus clips estão velhos, eles estão ressecando, estão partindo conforme a força que eu coloco. Então, eles têm tendência a esticar e deformar. Então, cuidado também na hora de costurar e na hora de cortar. Agora, então, eu vou costurar em toda a minha volta. Então, aqui está prontinho a nossa peça. Ó, tô colocando aqui o meu cartãozinho. Lembrando, gente, que quando a gente arredonda os cantos, a nossa peça, a gente diminui o espaço, ela não chega até o final. Por isso que não dá para você fazer na medida exata aqui da sua peça.
precisa ser uma peça um pouquinho maior, tá ok? Ó, prontinha aqui nossa peça, e aí a gente tem que pensar que nós precisamos do quê? De um fechamento, de uma lapela. E aí, eu compartilhei lá no meu Instagram um vídeo em que eu ensinei como que eu faço essas lapelas. Aqui eu faço direto na bordadeira. Então, eu vou compartilhar esse videozinho com vocês por aqui, porque ele é bem rapidinho, mas é uma dica bem interessante. Então, preste atenção que eu vou ensinar para você como fazer essa lapela na bordadeira. E aí, gostaram da dica? Essa dica aqui é ótima para você incluir e praticar aí no seu ateliê. Prontinho aqui a minha peça. Como ela tá pegando o bordado todo no centro, lembrar sempre de posicionar aqui a centralização do seu bordado, deixando espaço aqui, porque a gente vai ter o acabamento do viés. Eu não vou fazer a minha lapela fechando aqui na frente. Até daria, ó, aqui vai ficar bem bonita. Mas eu posso fazer também do efeito contrário, em que eu prendo ela aqui, fica assim e ela fecha para a parte de trás. Esse tamanho da minha lapela, ele tá maiorzinho, porque eu fiz para a capa de caderneta daquele tamanho maiorzinho do livrinho. Aqui tá com 8 centímetros, tá dando 8 centímetros. Eu vou diminuir ela um pouquinho, eu vou tirar só 1 centímetro daqui. Também a gente nunca corta justo, porque lembrando que pode colocar volume dentro da peça, enfim, então precisa ter um espaço legal. Tô dobrando aqui a minha peça, vou fazer um piquezinho. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, na minha lapelinha, para encontrar o centro. Alinho pique com pique. E para conferir se realmente a minha lapela está no centro, porque mesmo que a gente marque o pique, depois parece que dá diferença embaixo e em cima. Aí eu gosto de vir aqui com a minha régua. Ó, eu vou alinhar aqui porque ela é mais afunilada. Aqui está dando 9,5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Na parte de baixo está dando 10 centímetros. Como é diferença de meio centímetros, eu vou só virar aqui, ver se ela bate certinho. Eu vou posicionar um pouquinho mais para baixo, então. Ó, agora ela ficou exatamente no centro. E aí, eu vou deixar direito da lapela com direito da peça e vou passar uma costura aqui. E aí, já costurei essa parte, e aí, na hora de fazer o fechamento, eu deixo sempre um espaço aqui, ó, de aproximadamente 1 centímetro. A gente não faz assim, porque se tiver um volume maior dentro aqui da carteirinha, eu consigo organizar aqui, então deixa aqui esse espacinho um pouquinho maior. Não vou colocar botão, nada disso agora, porque como eu vou utilizar botão imantado duplo, eu posso aplicar depois que a minha peça estiver pronta. E agora é o momento para a gente costurar o nosso viés de acabamento em toda a nossa volta. Então, eu vou começar aqui, dessa forma, dobrando, parte do avesso da minha peça. Só que como eu tenho esse volume aqui da carteirinha, eu vou vir um pouquinho mais para baixo. E eu vou costurar exatamente aqui na dobra do meu viés, porque eu não tenho muito volume aqui. Então, tá tranquilo. Eu vou costurar exatamente aqui em toda a minha volta e depois a gente vai rebater. Uma coisa que facilita muito é você ter o guia imantado encostado aqui, porque ele não deixa que você saia da margem. Você consegue costurar exatamente na dobra com mais precisão. Costura realizada, eu vou começar a virar toda a minha peça. Eu gosto muito de utilizar o acabamento de viés em tecido, viés industrial, né, que é esse viés pronto que a gente compra, quando eu estou fazendo peças estruturadas. Eu acho que assim o viés fica perfeito. Agora eu vou dobrar aqui, ó, bem rente na linha, e essa parte eu dou uma puxadinha nela aqui, ó, para ela vir e abraçar certinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. E eu vou começar a costurar rebatendo.
E aí eu vou jogando todo o meu viés aqui. Ó, ele vem aqui. Você pode também utilizar os clipes para poder já deixar aqui certinho. Eu nem utilizo mais, hoje já tenho experiência aqui, então eu faço sem o clips, mas você pode fazer o uso de todas as ferramentas que te auxiliar aí. Então eu venho aqui, ó, costurando, aí já reforça essa costura da minha lapela, que está aqui. E aí, o guia imantado vai me dando a margem certinha e eu vou aqui rebatendo toda a minha peça. Olha que lindo que tá ficando esse acabamento. Nas curvinhas, vai costurando mais devagarzinho, diminui a velocidade para que você possa ter um acabamento final da sua peça perfeito. Gente, olha que peça linda, que peça com o acabamento mais perfeito. Não tem um enrugadinho aqui da borda. A costura, ela bate toda aqui, ó, perfeição. Só tem que tirar uma linha aqui, ó, na nossa peça. Esse daqui é acabamento, né? Pra gente poder cortar. E agora aqui eu vou colocar só o meu botãozinho. E aí a minha peça, ó, já está pronta. Tá vendo, gente, como que tem que deixar esse espaço maiorzinho, ó? Eu vou trazer a minha peça bem mais pra cá, ó. Porque se eu deixo muito justa, depois eu não tenho espaço aqui para virar essa peça. Pessoal, botãozinho aplicado aqui na nossa peça. Esse botão que eu coloco, ele é aquele imantado que a gente coloca no balancim. Então, por isso que eu coloco depois da peça pronta, porque como ele tem acabamento, eu não vejo nenhum problema eu colocar depois da peça pronta. Se você colocar aquele que a gente coloca manual, aí você coloca nessa parte aqui antes do forro e na sua lapela, aí não vai dar para ser assim na bordadeira, você vai precisar fazer aquela manual para você poder embutir aqui a sua peça. Vou colocar aqui, ó, o cartãozinho de vacinas, dá para colocar cartão de um lado, do outro, se você quiser, você vai aí criando, faz risquinhos de divisões, dá para colocar aquele cartão do SUS, cartão do plano de saúde, identidade do bebê, você pode ir criando aí algo, um diferencial na sua peça, no modelo que você for fazer aí. E aqui está prontinha a nossa peça, olha que acabamento lindo que ficou aqui, esse acabamento do viés. Também é uma dica, gente, a gente aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa peça, a largura, vai servir para você como um porta-fraldas e porta-lenço umedecidos, colocar, enfim, um pouco maior você também faz para aquela capa de caderneta de livrinho. Dá para você ir aí criando outras versões a partir do passo a passo que eu ensinei aqui para vocês. Se você gostou de assistir essa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E deixa aqui abaixo nos comentários se você tem sugestão de passo a passo de aula que você quer ver por aqui no canal do Farolzinho Ateliê, porque eu leio os comentários e eu quero trazer aqui mais passo a passo como esse. Se você ainda tem dificuldade com viés, aqui no canal tem uma série de passo a passo onde eu dou dica para vocês de viés. E lá no canal da Cinderela também tem várias aulas comigo e com outras professoras que você pode aprender o passo a passo, que mais vai ser aquele que vai facilitar a sua vida para você começar a aplicar o seu viés perfeito. Porque sim, faz diferença a gente aplicar o viés na nossa peça, ele valoriza, ele deixa a nossa peça mais bonita e aí você entrega um produto diferente para o seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!